Que bom você estar novamente no canal Coisinhas da Jaque. Esse canal que tem dicas para você que trabalha com criança, no Ministério Infantil, na catequese, muitas dicas aqui. E para você criança também que gosta de ouvir as histórias da Bíblia. E olha só, um bebezinho corre risco de vida. Ele está em apuros. O que está acontecendo? O que vai acontecer a esse bebê? Vem comigo! Muito bem! A nossa história de hoje, ela encontra-se no segundo livro da Bíblia, no Velho Testamento, um livro chamado Êxodo, e nós estamos no capítulo 1 de Êxodo. E lá no capítulo 1 de Êxodo nos diz de um país diferente, por isso que a tia está assim, vestida com essas coisas assim, essas bijuterias, maquiagem. As pirâmides lembram esse país. Você sabe de qual país estou falando? Do Egito. E lá no final do livro de Gênesis vai falar que José, junto com a sua família, José foi vendido, né? Todos conhecem a história. E depois que José está lá na terra do Egito, a família dele também vem ali para o Egito. E diz a Bíblia no capítulo 1 de Êxodo que o povo de Israel, esse povo, esses descendentes de José e o seu pai Jacó, eles foram numerosos e eles foram crescendo, se multiplicando e o povo foi se tornando um povo forte. E aí também a palavra de Deus nos diz que veio um novo rei sobre a terra do Egito. Os reis eram chamados os faraós. E então aquele faraó não conhecia a história de José, não conhecia nada sobre o povo de Israel, o povo que estava ali no Egito. E aquele faraó temeu o poder do povo de Israel. Aquele faraó, ele disse assim: esse povo hebreu está crescendo muito, muita gente, eles são muito numerosos. Vai que acontece uma guerra e eles formam um exército contra nós e aí nós sairemos perdedores. Então o faraó resolve dar trabalho duro para os israelitas. Eles se tornam escravos na terra do Egito. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quanto mais eles trabalhavam, quanto mais carga eles tinham, quanto maior era o trabalho, mais eles se tornavam poderosos, fortes, vigorosos. Era um povo que conhecia ao Senhor Deus, o Deus da Bíblia. Então, essa tentativa de escravizar o povo não deu certo. O faraó então falou: já sei. Vamos acabar com os filhos, com os homens, com os meninos que nascerem. Faraó então chama duas parteiras que faziam os partos das mulheres hebreias, chama elas, possivelmente, os historiadores dizem, que possivelmente elas eram as líderes, porque como era muita gente, duas só não dava conta de fazer os partos de todas as mulheres hebreias. O nome delas era Sifrá e Poá. Então o faraó dá uma ordem: olha só, se nascer menino, matem. Se nascer menina, deixa que viva. Essa era a ordem das parteiras. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que as parteiras temiam a Deus. Elas tinham temor ao Senhor e elas sabiam que tirar a vida de um bebê, de um recém-nascido e de qualquer pessoa que seja, desagrada a Deus. Por isso elas não faziam. Aí o faraó chamou elas: por que vocês estão fazendo isso? Eu não dei a ordem que era para matar os meninos e deixar com vida só as meninas? Por que as meninas? Porque as meninas poderiam casar com os egípcios e continuar vivendo na cultura egípcia, não teria problema. Aí a Bíblia diz que as parteiras, então, elas mentiram, mas era uma mentira que era para evitar que os bebês fossem mortos.
Elas falaram assim: ah, mas as mulheres são muito rápidas. Quando a gente chega para ajudá-las no parto, os filhos já nasceram. Então, Faraó dá uma nova ordem. E a nova ordem do Faraó, terrível ordem que o Faraó deu, era que todo egípcio, se visse um menino recém-nascido do povo hebreu, um homem, poderia então lançá-lo no rio. Então, essa era a ordem. Todo bebezinho que nascesse homem era para ser lançado no rio. Triste essa ordem, né? Mas era essa a ordem. E a Bíblia nos diz então, agora nós estamos em Êxodo, no capítulo 2. A Bíblia diz lá que veio um homem e casou com uma mulher da tribo de Levi. Ele já tinha um filho, na verdade eles tinham dois. Tinha uma menina chamada Miriam, olha aqui a Miriam, e eles tinham um menino chamado Arão. Aqui no Êxodo capítulo 2 não aparece o nome dos dois, desse casal, mas lá em Êxodo capítulo 6, versículo 20, a gente encontra o nome deles. O nome da mulher é Joquebede e o pai Anrão. Esse era o nome daquele casal. E diz a Bíblia então que ela ficou grávida de mais um menino. Tinha Miriam, tinha o Arão e agora ela estava grávida novamente. Você pode imaginar comigo aquela gravidez de Joquebede? Imagina só, o que ela pensava? E se for um menino? Terei que lançá-lo no rio? Ou um egípcio virá aqui, tirará o meu bebê e vai lançá-lo no rio? E então, aquela gravidez, eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que por 9 meses aquela família estava orando por aquele bebê, pedindo a Deus que protegesse aquele bebê. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Deus tinha um plano na vida daquele bebê, assim como Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito com a minha vida, com a sua vida, com as nossas vidas. Deus tem um propósito e é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos protege. E crianças, e também tio que está me ouvindo e tia que está me ouvindo, olha só, aquele bebê nasceu. E para surpresa daquela família, o que era o bebê? Um menino. E agora? Nasceu um menino. Qual era a ordem? Ser lançado no rio Nilo. O rio Nilo era um rio sagrado ali para os egípcios. Era o rio que alimentava toda aquela terra do Egito. E agora? Mas a história nos diz que Joquebede, o seu esposo Arão, a sua irmã Miriam e seu irmão Arão esconderam aquele bebê por 3 meses. Agora eu quero que você imagine comigo. Um bebezinho, quando ele nasce, o que acontece? Chora e chora muito, o bebê chora. Aquele bebê não podia chorar, porque se ele chorasse, alguém ouvia aquele bebê chorando, até mesmo um israelita podia falar, chamar um guarda egípcio, tem um bebê ali, escutei o choro, será que é um menino? Aquele bebê não tinha um nome ainda, talvez Joquebede pensava, se eu der um nome eu vou me apaixonar ainda mais por esse bebê. Ele nem nome tinha. Aquele bebê nem podia tomar sol, porque aquele bebê tinha que ficar bem escondidinho. E eu fico imaginando também como que aquele bebê, como que os pais faziam para não deixar que em nenhum momento ninguém descobrisse que havia um bebê ali. E diz a Bíblia, e Estevão, lá no livro de Atos, ele conta essa história também, você pode acompanhar aqui na referência. Ele conta a história desse bebê. E aí diz
que não podiam mais escondê-lo. Eu fico pensando que por conta do choro, o bebê foi crescendo, as dificuldades foram aumentando, não tinha mais como esconder aquele bebezinho. Então, aquela mãe, ela tem uma ideia, com certeza uma ideia vinda de Deus. A Bíblia diz que aquela mãe, então, ela vai pegar um cesto feito de junco, um cesto feito de vime. O vime ou o junco é essas plantas que dão na beira do rio Nilo. Então eles trançam lá o junco e fazem os cestos, fazem outras coisas, inclusive o papel antigo é feito dessa planta. E olha só, ela pega um cestinho, ela passa betume, que é um produto para ficar impermeável aquele cestinho, para não entrar água. O mesmo que Noé fez na arca. Noé também, diz a palavra, que Noé pegou aquela arca, passou piche e betume, que era para não entrar água. E o que ela faz? Ela pega o nenenzinho, naquela época não tinha bico assim não, viu? A tia que pôs. Ela pega aquele nenenzinho, ela coloca aquele nenenzinho dentro do cestinho, bem tampadinho, e o que ela faz? Diz a palavra de Deus que Joquebede, eu creio que cheia de fé que Deus iria proteger aquele bebê, que Deus iria cuidar daquele bebê. Joquebede então pega aquele cestinho e coloca, diz a Bíblia, que ela coloca entre os juncos, entre essas plantas que eu falei. Às vezes nós vemos filmes dessa história e a gente vê o cestinho indo rio abaixo, correnteza abaixo, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele estava entre os juncos, ali protegido, né? Os juncos, aquelas plantas que crescem em volta ali do rio, protegiam para que o cestinho não fosse rio abaixo, ainda mais que o rio Nilo era cheio de crocodilos. E, surpreendentemente, quem vai tomar banho às margens do rio? A princesa, uma das filhas de Faraó. Faraó tinha muitos filhos, provavelmente. Uma delas vai tomar banho na beira do rio. E eu não te disse que quando Joquebede coloca o neném ali, a irmãzinha do bebê, ela fica escondidinha para ver o que vai acontecer com o bebê. Olha que amor de irmão. Você que está me ouvindo, você tem irmão? Tem que ser como Miriam, amar, cuidar, ajudar a mamãe a cuidar do seu irmão também, dos seus irmãos. Ela ficou ali, escondidinha para ver o que ia acontecer. E aí acontece o sobrenatural, aquilo que só Deus pode fazer. Porque a princesa, ela tinha um monte de gente que cuidava dela, as damas dela, provavelmente os guardas estavam ali. Qualquer pessoa poderia ter achado o bebê. E o que iria acontecer se encontrasse o bebê? Um bebê hebreu ia ser jogado no rio Nilo. Mas quem encontrou o bebê? A própria filha de Faraó. A própria filha. Ela então pega o cestinho, ela abre o cestinho e ela encontra o bebê. E a Miriam, que estava ali pertinho, ela foi correndo. E quando ela viu que a princesa achou o bebê, ela falou assim: você quer que eu encontre uma mãe hebreia para dar leite para o bebê? E aí a princesa, sim, pode chamar uma ama de leite, que era chamada. As mães davam leite para outros bebês. Aí você pode falar, mas como assim? Tinha um monte de mães lá que tinham perdido seus bebês e muitas poderiam fazer isso. Mas Deus
tinha um plano especial na vida daquele bebê. E quem Miriam foi chamar? Lógico, foi chamar a própria mãe, a Joquebede. E Joquebede então se apresenta diante da filha de Faraó, e a filha de Faraó então, com aquele bebê, ela fala assim, olha, leva esse bebê com você, cria ele para mim e quando ele tiver maior você traz ele de volta. Isso era comum. Então, Joquebede, gente, pode imaginar a alegria no coração de Joquebede? Joquebede agora podia cuidar do seu próprio filho com detalhe. Proteção da filha de Faraó. Nada iria acontecer mais àquele bebê. Ela poderia tranquilamente cuidar daquele seu bebê. E mais uma coisa que só Deus, especialista em milagres, pode fazer. A filha de Faraó iria, pagar a Joquebede para cuidar do bebê. Que coisa linda! E aí então, Joquebede leva o bebê para casa. Imagina a alegria, né, de Miriam, de Arão, do papai Arão, que agora poderiam conviver com aquele bebê. Então, passado o tempo de desmame, um tempo que a criança ficava mamando na sua própria mãe, isso aí pode ser entre 2 ou 3 anos, o bebê cresce e aí Joquebede leva ele de volta para a princesa e entrega conforme o combinado para a princesa. E a princesa então, quando pega aquele menino, que agora está um pouquinho maior, ela coloca o nome naquele menino de Moisés. Moisés significa eu o tirei da água. Deus tinha um plano especial para a vida de Moisés. Assim como ele tem na sua vida, assim como ele cuida, protege você, protege a mim, Deus tinha um plano especial para a vida de Moisés. Essa história continua. Fique ligado aqui no canal Coisinhas da Jaque, que nós vamos ouvir mais desse menino Moisés que vai crescer, se tornar um homem, e grandes coisas Deus vai usar Moisés para libertar o seu povo. Mas isso é história para os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, o que você vai fazer? Curta o vídeo, compartilha com seus amigos. Você não é inscrito no canal? Aproveite, inscreva-se no canal e fique ligado aqui comigo no canal Coisinhas da Jaque. Grande beijo para você, que Deus abençoe muito a sua vida.